Olá pessoal, tudo bem? Na tranquilidade? Para aqueles que ainda não me conhecem, tá? Eu sou o professor Enilson Macedo, sou professor de filosofia, sociologia, professor de ética, tá? Trabalho no segmento assim das humanas em vários campos diferentes. E estou com essa galera aí top de linha, que é a galera do Projeto Zeus, tentando alertar vocês aí para conteúdos que são pertinentes às provas de Enem e vestibular afora. Aqui hoje vamos estar trabalhando o período socrático, em especial a filosofia do Platão, tá? Um socrático importante que cai normalmente em muitas provas, é normalmente muito cobrado, principalmente porque quando estudamos filosofia, sempre tem aquele pensador que se destaca, mas ele também é uma espécie de eixo norteador, pois a filosofia dele vem de filosofias que antecedem e filosofias que se ramificaram posteriormente a ele. Vou entender por que isso aqui acontece. É bom lembrar, primeiramente, que quando falamos do período socrático, né, a problemática em especial é a questão política, os temas voltados à justiça, bondade, moral, etc. Mas também tem um lado bem epistemológico, né, que é a questão assim da teoria do conhecimento. Epistemologia igual à teoria do conhecimento, que é uma linha de pensamento da filosofia que questiona onde se fundamentam os verdadeiros conhecimentos. Em outras palavras, até onde podemos conhecer as coisas, até onde podemos criar métodos, raciocínios, comprovações abstratas ou empíricas sobre aquilo que conhecemos e aquilo que podemos conhecer. E, em especial, né, se também podemos provar que aquilo que conhecemos é de fato verdadeiro ou não. Quando se trabalha essa linha de pensamento, nós voltamos para a filosofia que antecede ao Platão, que é a filosofia do Heráclito e a do Parmênides. A filosofia desses dois caras criaram polêmica, e muitos pensadores que vieram depois tentaram superar essa polêmica dos dois. Mas que polêmica é essa, professor? Vamos chegar lá. Uma coisa que é importante sempre lembrar no Platão, como principal discípulo do Sócrates, e também como fundador de uma escola chamada Academia, que é uma escola que durou por mais de 900 anos, é que ele vai justamente pegar essa filosofia do Heráclito e do Parmênides e, de certa forma, vai falar que os dois estão discutindo por bobagens. Essas bobagens quer dizer, basicamente, que um está falando de uma coisa e o outro está falando de outra completamente diferente. Estamos falando do fluxo do conhecimento, da onde ele vem. Só que eles estão pegando caminhos diferentes. Isso quer dizer que, de certa forma, os dois estão corretos. Não há por que os dois duelarem sobre onde está o fundamento do conhecimento, pois eles estão seguindo caminhos bem diferentes. Como assim? Beleza. Primeiramente é bom lembrar, né? Na filosofia de Heráclito, ele vai dizer que tudo está em constante mudança. Tudo é um eterno devir ou um eterno vir a ser. Sendo assim, nada é alguma coisa. E para dizer que você conhece alguma coisa, é importante, claro, você determinar aquilo que ela é. Mas como determinar o que ela é se ela está em movimento e, obviamente, está em mudança? Então, o Heráclito ele vai levantar essa bandeira. E essa bandeira que ele levanta vai ser refutada na escola Eleata, por Parmênides de Eleia, onde ele vai determinar que o nosso ser é imutável. Se eu posso perceber que as coisas mudam, é porque, de certa forma, existe algo em mim que não muda. Porque se eu também estivesse em constante mudança, como que eu poderia perceber a mudança? Então, o conhecimento é possível, porque o meu ser é imutável. E é o meu ser que me possibilita entender o movimento das coisas, a mudança das coisas. Legal isso, né? Bacaníssimo. E aí, para ele, tudo o que existe sempre existiu. É uma concepção que podemos detalhar em outra aula, mas que visa principalmente assim de que se há mudança das coisas, é porque alguma coisa que existe e não muda está por aí analisando, fomentando, compreendendo tudo que está nessa constante mudança. Bom, essa dualidade entre Parmênides e Heráclito é a base que sustenta a filosofia do Platão, onde ele vai usar um termo conhecido como dicotomia
dualidade, tá? Entre sensível e inteligível. A filosofia dele está fundamentada justamente em duas realidades distintas, que ele compreende como mundo sensível e também mundo inteligível. O mundo sensível é o mundo dos sentidos, e o mundo inteligível é o mundo das ideias, da abstração, do pensamento. Olhando por esse ângulo aqui, ele vai alertar que o mundo sensível, que é o mundo dos cinco sentidos, está em constante transformação, tal como queria Heráclito de Éfeso, da escola jônica. Já o mundo inteligível, ele é imutável, como defendeu Parmênides. O que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar as duas filosofias desses caras, os pré-socráticos, Heráclito e Parmênides, e vai reconfigurar elas com as teorias de mundo sensível e mundo inteligível, tá? Aí então, isso se baseia em especial quando ele fala do livro 7 da obra República, O Mito da Caverna de Platão, onde ele parte do pressuposto que as pessoas presas dentro da caverna, como ilustra aí na imagem, são pessoas que só têm sombras da verdadeira realidade, que o Platão vai simbolizar como mundo sensível. E a pessoa que sai da caverna é a pessoa que tem contato com a verdadeira realidade, que é a realidade do mundo inteligível. E isso quer dizer que, mesmo que existam duas realidades distintas, mesmo que existam duas possibilidades de se conhecer as coisas, para Platão só uma é de fato verdadeira, é de fato real. E para ele é o mundo das ideias. E o mundo das ideias é o mundo que está constantemente em nós. É o nosso raciocínio, nosso pensamento, nossa capacidade abstrata de compreender as coisas. Tá beleza? Sendo assim, continuando. Quando você compreende essa filosofia do Platão, que é uma superação da dualidade da filosofia do Heráclito e do Parmênides, é muito comum cobrar em questões de vestibular e Enem a relação dessa filosofia com a filosofia desses dois caras. Tal como mostra aqui a questão. Vamos lá nela? Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto sensível, ou material que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? Letra A, estabelecendo um abismo intransponível entre as duas? Ou letra B, privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles? C, atendendo-se à posição de Parmênides de que a razão e sensação são inseparáveis? Ou letra D, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não? Ou letra E, rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão? Qual dessas questões aí você marcaria? É importante alertar que, para Platão, o mundo sensível é o mundo das ilusões, é dos cinco sentidos, é o mundo do momento. Então, você sempre pensa assim, quantas coisas você já viu pensando que era uma coisa, e quando você chegou perto dela era outra coisa. Ou quantas coisas você já ouviu por aí, e às vezes seus ouvidos te levou a um engano. A pessoa falou uma outra coisa e você entendeu a coisa de forma distorcida. Isso quer dizer que os nossos sentidos não são fontes confiáveis de conhecimento. É o mundo da sensação, ele é ilusório. O conhecimento verdadeiro é aquele que é gerado pelo mundo das ideias, da realidade abstrata. É onde se alcança a verdadeira sabedoria. Então, baseando-se nessa explicação, pensa bem. Se você marcou a letra D, parabéns. Você se marcou outra alternativa, vamos rever a filosofia lá do Platão, do Parmênides, do Heráclito, para você entender a relação. Mas de antemão aqui, vamos supor que você tenha marcado a letra A, estabelecendo um abismo intransponível entre as duas. Não é bem assim não. É um abismo que, de certa forma, é retratado só pelo alcance do conhecimento, mas não chega a ser uma coisa totalmente intransponível. Privilegiando os sentidos, subordinando o conhecimento a eles?
Também não. Para ele, a verdadeira realidade é o mundo inteligível, não o mundo dos sentidos. Tá? Atendendo-se à posição de Parmênides de que a razão e sensação são inseparáveis. As duas podem estar até juntas, mas só uma prova a verdade acerca do conhecimento. E letra E, rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. Outro absurdo. A razão está no mundo inteligível, a sensação é o mundo sensível. É justamente o contrário. Tudo bem até aqui? Vamos fazer mais uma? Vamos lá? Estamos, pois, de acordo quando, ao ver algum objeto, dizemos: este objeto que estou vendo agora tem tendência para assemelhar-se a um outro ser, mas por ter defeitos, não consegue ser tal como o ser em questão, e lhe é, pelo contrário, inferior. Assim, para podermos fazer essas reflexões, é necessário que antes tenhamos tido ocasião de conhecer esse ser de que se aproxima o dito objeto, ainda que imperfeitamente. Ele fala a ideia do ser e do objeto, né? O objeto é tudo aquilo que está fora de nós, né? Que é captado pelos nossos sentidos. E o ser é aquilo que está dentro de nós, que faz parte da nossa essência. Na epistemologia platônica, conhecer um determinado objeto implica estabelecer semelhanças entre o que é observado em momentos distintos. B. Comparar o objeto observado com uma descrição detalhada dele. Ou letra C. Descrever corretamente as características do objeto observado. Letra D. Fazer correspondência entre o objeto observado e seu ser. Ou letra E. Identificar outro exemplar idêntico ao observado. Qual você marcaria aí agora, baseando no que nós estudamos na filosofia platônica? Tá? Se fala a ideia do ser aqui, pessoal, ligado ao mundo inteligível, né? E também sempre comparado à ideia do ser imutável do Parmênides. Quando se fala em objeto, é aquilo que é alcançado pelos sentidos. Então, pertence ao mundo sensível, mas que se compara também ao fundamento da filosofia do Heráclito. Assim, dessa forma, se você marcou aqui a letra D de dado, mandou bem mais uma vez. Caso você não tenha marcado, vamos lá, vamos analisar. Na letra A, estabelecer semelhanças entre o que é observado em momentos distintos. Aqui ele está supervalorizando a fonte dos sentidos. Aí, no caso, seria o que nós chamamos de uma metodologia empírica, ou seja, baseada na experiência sensorial. E isso não é a parte da filosofia platônica, porque ele supervaloriza o mundo das ideias, a abstração. Ele seria mais comparável a um aspecto racionalista, tá? Do que necessariamente empirista. B. Comparar o objeto observado com uma descrição detalhada dele. Voltamos mais uma vez a uma visão um pouco empírica, ou seja, baseada nos sentidos, que também não é muito comum da filosofia do Platão acreditar nesse tipo de veracidade. C. Descrever corretamente as características do objeto observado. E, mais uma vez, pela terceira, estamos de novo nas metodologias empíricas. Isso aí é um critério das filosofias que vieram depois, analisando de forma empírica, criando critérios mais detalhados sobre como investigar um objeto, mas que ainda, de certa forma, é fundamentado nos aspectos da experiência sensorial. E letra E, identificar outro exemplar idêntico ao observado. E pela quarta vez, estamos aí de novo retratando um mundo sensível. Agora, quando se fala fazer correspondência entre o objeto observado e seu ser, aqui no caso ele está analisando aquilo que é observado, baseando-se no seu ser imutável, que é o ser da sua racionalidade, que é o ser justamente inclinado ao alcance do entendimento abstrato do objeto. Apesar de que o autor da questão ele poderia ter feito um texto um pouco melhor, porque na alternativa aqui, né, ele não deixa bem claro, né, essa superioridade do ser acerca do verdadeiro conhecimento em cima do objeto observado. Porém, por exclusão, dá para chegar na resposta mesmo assim, porque as outras quatro estão enormemente inclinadas à questão do mundo sensível. Beleza, pessoal? Nota 10 aí para vocês, tá? Parabéns por estar participando desse projeto aqui com a gente. Nos vemos numa próxima aula sobre política em Platão, para poder aí resolver algumas dúvidas sobre esse filósofo aí que foi marcante na nossa história.
Até a próxima, abração e vamos, que estamos perto do sucesso aí que vocês vão alcançar com certeza esse ano ainda, viu? Beijos!